Muito bom dia, eu quero saudar todos com a doce paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse domingo maravilhoso, você pode ver aí ao fundo o pessoal se preparando para o nosso almoço de comemoração de 35 anos do aniversário da primeira igreja presbiteriana de Várzea Grande, onde nós temos como pastor titular o pastor Marcos Oliveira e eu sou seu fiel escudeiro, né, auxiliar junto com o pastor Modaide, tá bom? Então hoje, por ocasião da nossa comemoração, nós temos aqui a presença ilustre do reverendo Antônio José, onde ele tem trazido algumas ministrações à vida de cada um de nós e não poderíamos perder a oportunidade de, no canal IPVG, trazer uma palavrinha e o nosso assunto, já que a gente tem falado bastante disso, hoje, ainda que de maneira resumida, é cosmovisão, tá bom? Reverendo Antônio José, muito bom dia, seja bem-vindo ao canal IPVG. Bom dia, Geraldo. Tá bom? Prazer, querido amigo. Ele é conhecido de muitos, tá? Ele tem dado aulas já há mais de 20 anos, fez seu mestrado e doutorado nos Estados Unidos e é pastor hoje, atualmente, pastor colaborador da Igreja Presbiteriana Central do Rio de Janeiro. Ele é pastor colaborador do reverendo Guilhermino Cunha, tá bom? Só a título de introdução para mais ou menos você se situar quem é o pastor Antônio José. Então, cosmovisão, reverendo, as pessoas têm dúvida, o que é cosmovisão e se existem outras palavras para isso? Muito bem, reverendo Geraldo, a cosmovisão é uma maneira de enxergar a vida e o mundo ao seu redor. É uma maneira de, na verdade, é a leitura de mundo que alguém pode fazer, ou alguém, ou uma instituição. Na verdade, é uma ideologia que tenta compreender o mundo e interpretá-lo. Seria a cosmovisão. Reverendo Antônio José, quem são as pessoas que têm cosmovisão? A cosmovisão, de fato, está presente em todos os ramos do conhecimento humano, epistemologicamente em todas as áreas do conhecimento humano. Existe a cosmovisão religiosa, cosmovisão científica, cosmovisão pedagógica, filosófica, a cosmovisão do campo do direito. Em todas as linhas da vida humana e do conhecimento humano existe uma cosmovisão. Ou seja, é impossível não existir uma cosmovisão. Cada um tem uma cosmovisão própria. Nem sempre é a cosmovisão do outro, mas é a sua própria cosmovisão. E nem sempre é a cosmovisão certa. Daí porque precisamos entender que não é só o cristianismo que tem uma cosmovisão, que tem valores bem fixos, tido como axiomas, tido como valores absolutos. Mesmo a ciência tem suas cosmovisões absolutas. É interessante essa colocação que o senhor faz, dizendo que até a ciência, ou os cientistas, têm uma cosmovisão própria. Mas eles falam que a ciência não tem dogma, quem tem dogma é a igreja. Como que é isso, Everardo? A ciência tem dogmas? Como é que funciona isso? Naturalmente a ciência tem dogmas. Por exemplo, o próprio ateísmo, que foi ensinado em primeiro lugar, o pai do ateísmo é o filósofo inglês Thomas Huxley. O ateísmo também é uma cosmovisão e um dogma, é um axioma. Ou seja, o ateísmo não aceita que nenhuma possibilidade de alguém tenha uma outra cosmovisão além da sua, porque eles creem que o ateísmo é uma verdade, é um axioma absoluto. Quem trata muito bem disso, quero sugerir a você, é o livro do pensador e escritor italiano Umberto Eco, aquele que escreveu O Nome da Rosa. Ele escreveu um livro recentemente com o título Em que creem os que não creem, em que ele diz que de fato que há descrença, que o ateísmo é mais dogmático, ou seja, o ateu é mais dogmático do que o teísta. Ou seja, de forma nenhuma ele barganha ou negocia a sua tese ateísta. E nem aceita que alguém pense diferente. É interessante pensar dessa forma, porque nós não queremos, como canal IPVG, desprezar o que os ateus creem. O que nós estamos querendo mostrar é que eles creem em alguma coisa, porque todo mundo acredita em alguma coisa. Então aquela ideia de que a ciência fala um pouco sobre aquele mito da neutralidade científica. É possível então, como cientistas, em diversas abordagens, em qualquer IAS, filosofia, epistemologia, uma parte da filosofia, psicologia, sociologia, antropologia e as IAS da vida, é possível você se aproximar de determinado objeto, a parte das suas crenças e a parte deste dogma inicial para você ler a sua realidade? É possível a ciência fazer isso? Na verdade não é possível, mesmo porque quando dizemos que o cientista é um investigador, é um tipo de, como se diz em inglês, um outsider, é alguém que está vendo a realidade de fora e vai fazer pesquisa
à luz do objeto de investigação, ele já parte de a priori. A pessoa a prioristicamente já tem uma realidade acerca das coisas. Então o ateísmo vai fazer qualquer leitura de mundo a partir da sua cosmovisão ateísta. O behaviorista, imaginemos na área da psicologia, quem é seguidor de B.F. Skinner, vai fazer a leitura de sociedade a partir do pensamento skinniano, de que o homem é produto do meio. Ele é um ser contingencializado pelo meio em que está inserido. Então, ou seja, vai ler a partir dessa perspectiva. Quem é seguidor de Freud ou de Jacques Lacan, vai fazer a leitura de mundo e da psicologia a partir da psicanálise freudiana. Ele não é neutro. A pessoa parte a partir da sua própria filosofia. Vai fazer a leitura de mundo e do objeto de investigação, mas ele já tem a priori. Imaginemos que alguém, ou seja, seja seguidor de Jean-Paul Sartre. Ele vai fazer a leitura de mundo a partir da obra do Ser e do Nada de Jean-Paul Sartre. De que o homem é um ser condenado a ser livre. Ou seja, não é possível de forma nenhuma que a pessoa parta de uma perspectiva de que eu sou neutro e não vou investigar a coisa investigada e a realidade vai ser a partir dali. Não, ele parte via de regra, ele consuma a sua investigação a partir de valores a priorísticos que ele já tem no seu coração. Seria correto então afirmar que as discussões, via de regra, elas procuram, existe um termo chamado núcleo duro da ciência, que muitos tentam esconder no bolso como se ele não existisse. Então seria correto afirmar uma pergunta, que muitas das discussões existentes no campo entre ciência e religião, elas tentam ser, por parte de cientistas, discussões de argumentos a posteriores e esconder os argumentos a priori que todo mundo tem, religiosos ou não. Todos têm argumentos a priori, partem de determinadas crenças a priori. É correto dizer isso? É correto dizer. É correto dizer, porque muitas pessoas eles tentam mostrar ao mundo que de fato são neutros, quando de fato não são. Eles dizem, não, a minha pesquisa é a posteriori, o que vem a ser a partir da leitura que vou fazer. Mas ele já tem seus a priori que ele não quer revelar. Por exemplo, eu tive a oportunidade em Jackson, nos Estados Unidos, onde estudava, onde fiz doutorado. Eu tive a oportunidade de ir à Universidade de Jackson, Mississippi, para ouvir uma palestra com o Dr. Neil Armstrong. O homem é nada menos do que aquele que pisou na Lua, em 1969. E ele é um cristão. E ele esteve mostrando, ou seja, as incoerências da compreensão do universo a partir do ateísmo ou a partir da teoria do Big Bang. Ele diz, não é sustentável. Ou seja, porque aqueles que aceitam a teoria do Big Bang não tem a leitura de mundo e do universo que eles fazem, não aceita de forma nenhuma a possibilidade de alguém ser criacionista. Então a prova é inconteste de que a pessoa não é neutra. Porque quem crê na tese da biogênese ou da teoria do Big Bang não aceita de forma nenhuma a possibilidade do criacionismo. Então o Dr. Neil Armstrong, que tem 5 doutorados em física quântica, foi diretor 22 anos da NASA e ele é um cristão. E ele estava explicando as incoerências das pessoas que dizem que a ciência é neutra. Não há possibilidade alguma de aceitar isso. É interessante suscitar esse cidadão, mas quem estuda sabe disso, de que aquele argumento de que os cristãos são ignorantes, intelectualmente falando, ele é falacioso, e é quem desconhece a história. É isso mesmo, né? Sem dúvida, não é verdade, porque, por exemplo, a NASA, 70% dos cientistas da NASA são cristãos. São declaradamente cristãos, pessoas que partem da tese do criacionismo, por exemplo. São cristãos, são criacionistas. É interessante também observar, eu queria que o senhor contribuísse conosco aqui. John Frame, conhecido, ele fala um pouco sobre os aspectos que cada escola enaltece. O empirismo vai enaltecer determinados aspectos, que são sentidos. O racionalismo, que é a capacidade da razão, enfim, o que nós cristãos vamos dizer que é uma idolatria de cada ponto. E essa é a contribuição dele. Eu, como estou formando em psicologia, eu queria trazer aqui um pouquinho a discussão para o nosso lado, né? Existencialismo humanista. Vamos falar só do existencialismo, especialmente de Jean-Paul Sartre, já que a gente tem pouco tempo. Eu sei que o senhor é conhecedor de Jean-Paul Sartre, né? Do Ser e do Nada, como o senhor citou. Fala um pouquinho não só do empirismo, que é o que ele abraça, como a possibilidade de investigar o mundo só por intermédio disso, mas quem foi Jean-Paul Sartre? Fala um pouquinho disso para nós, Everardo. Muito bem. Jean-Paul Sartre é um menino, chamado um dos filhos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. De fato, a mãe dele era protestante, né? Depois que a mãe morrer, ele foi criado por um tio, por uma família que não era cristã, que era cristã
de fato não seguia os valores cristãos. Ele teve muitas experiências na época da guerra. Ele esteve preso por algum tempo, foi fruto das perseguições nazistas, depois foi solto. Mas a leitura de Sartre, há que se ver também que na época dele ele tinha algumas ideias revolucionárias, contrárias à colonização da França, cidadão francês. Fez passeatas nas ruas de Paris pedindo a libertação das colônias francesas. Então ele tinha preocupações mais emergentes, mais urgentes, mais prementes. Então ele achava que, na verdade, o homem, ele partia da ideia de que a essência, o homem era antes da existência do que a essência, que é uma tese básica do pensamento sartriano. A existência vem antes da essência, ou seja, o homem primeiro existe para depois vir a ser. É a questão própria da filosofia, que o homem é eterno vir a ser. Já que o cristianismo parte da premissa de que o homem é essência para depois vir a ser existência. Então, ou seja, que o homem já é essência porque ele já traz consigo, desde a sua fase embrionária e fetal, já é imago Dei, já é imagem de Deus. Então nós não cremos que o homem é simplesmente existência para depois vir a ser alguma coisa. Nós já o somos porque já temos conosco a imago Dei. Então Jean-Paul Sartre defendeu muito a questão da existência antecedendo a essência, já que a essência vem a ser a partir dos embates da vida e da própria existência. Então, na verdade, Jean-Paul Sartre estava preocupado simplesmente com o homem contando ser inconstante neste mundo, no aqui e no agora. Nada mais além da vida. É interessante pensar assim, porque ele está tentando dar uma resposta às indagações da sua época, numa guerra, onde há muita luta, e onde ele é um pensamento niilista, se você for levar as últimas consequências, tá bom? Nem todo mundo, vamos explicar o que é isso, né? Nem todo mundo que é sartriano é niilista, por incoerência, mas se você for sartriano, explica isso, Severino, como é que é a extensão do pensamento de Sartre, ele vai desembocar no niilismo. Como é que é isso que é quando ele fala que o homem é condenado a ser livre, e como é que isso reflete no ser humano, enxergando o mundo a partir dessa realidade? Como é que isso trouxe impacto para ele? Como é que aconteceu? Vamos lá. Eu trouxe profundo impacto para Sartre, porque Sartre cria uma nova linha filosófica dentro do próprio existencialismo, que é a liberdade humana e a essência da vida, é a razão máxima da vida, mas é uma liberdade que não tem fronteiras, porque se você destrói todos os axiomas da possibilidade de que há valores, e se você nadifica o homem, de fato a filosofia de Sartre é a filosofia da nadificação, o que as pessoas chamam no dia a dia de coisificação, mas a palavra melhor é a filosofia da nadificação. Você nadifica o ser, porque o ser não tem valores, não tem absolutos, não tem nada, não tem fronteiras, não há certo, não há errado, não há luz nem trevas, não há mal nem bom, e você é um ser condenado a ser livre, segundo Sartre, porque você tem liberdade, não sabe o que fazer dela. O que é que vou fazer da minha liberdade se não há mal, nem bom, nem luz, nem trevas, nem certo ou errado? Isso é uma questão muito complexa. Por isso que ele diz que a própria liberdade me aprisiona, me asfixia, porque não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem valores, não tem de fato nada que possa ser um elemento formador, ou diretor, ou norteador da vida. Eu acho que isso é uma profunda crise para o sartrianismo, porque ao mesmo tempo que apregou a liberdade humana, eu não sei o que fazer dessa liberdade, porque não há nada que me possa conduzir para o futuro, não? Ele absolutizou a liberdade humana. Justamente, absolutizou a liberdade humana, mas dentro de um contexto de nadificação da sociedade. Qual foi o efeito disso para ele? Foi ruim, porque o próprio Sartre, segundo seus biógrafos, morreu depressivo. Assim como você pode ver muitos outros filósofos que foram vítimas dos seus próprios axiomas e valores filosóficos, né? Então é uma situação muito complexa, porque ao mesmo tempo eu não encontro nada que possa preencher o vazio ou o quidão existencial da alma. Já que eu creio em alma como cristão, e você também, eu creio que espero que creia, que o homem não é só um ser circunstante, nós temos um corpo e alma, somos seres dicotômicos. Então, se eu nadifico a existência humana, não há nada que possa preencher o quidão da alma. Essa é a crise do sartrianismo ou de qualquer ensino filosófico, porque não encontra espaço para o preenchimento, para os anseios da alma, né? Como é que é interessante pensar isso, porque esse pensamento niilista, que então, quem for coerente, porque é difícil achar alguém que seja coerente com o pensamento que esboça como cosmovisão da sua vida, né? Mas, se isso for verdade, de que então há uma nadificação do ser humano, né? E não há nem bom nem ruim, nem certo nem errado, nem luz nem trevas,
Essa pergunta eu acho que fizeram para Sartre. Nós estamos aí vivendo uma época de manifestações públicas contra alguma coisa, que pressupõe que algo está errado e algo está certo. Nossa, que pressupõe uma coisa errada e uma coisa certa, né? Então, Sartre, quando ele fez isso, ele levantou a bandeira de um partido e foi contra o outro. E as pessoas perguntaram, como é que você pode abraçar o niilismo e participar de uma manifestação? É verdade isso? Explica para nós, eu sei que o senhor conhece, explica para nós isso, como é que é? É porque Sartre, é interessante que Sartre, inicialmente ele foi comunista. Ele foi muito empático com as teses comunistas, mas depois que ele viu o que Stalin fez, a leitura que ele fez de Stalin, das atrocidades de Stalin, ele deixou de ser comunista. Mas, ou seja, se não há certo ou errado, então Sartre não poderia ter saído das praças, das ruas, as ruas de seu país, de Paris, pedindo a libertação das colônias, porque não há certo nem... Quem vai dizer que a colonização é errada? Que o projeto colonizatório é errado? Se não há certo ou errado, então não posso sustentar-me se eu creio, de fato, que o próprio projeto colonizatório está totalmente errado. Então são crises do sacretianismo, são crises próprias da vida. São crises da própria filosofia. Porque se não há valor absoluto, como é que eu defendo absolutamente uma corrente filosófica ou uma corrente política, sociopolítica? Então, você pode ver muitas vezes que a filosofia, houve muitos filósofos que eram declaradamente comunistas. E se eu abraço o comunismo, também eu abraço também as atrocidades que o comunismo perpetrou nos países comunistas. Ou seja, na Rússia, o stalinismo matou quase 30 milhões de pessoas, o comunismo na Revolução cultural de 1949 na China matou mais de 50 milhões de pessoas. Então não há como eu ser livre, ficar isento da questão da realidade dos valores, né? Não há como nadificar a sociedade, dizer a sociedade se nadifica, a sociedade é niilista, a sociedade não tem valores, a sociedade não aceita nenhum tipo de valor que imperializa a sociedade ou que a norteie, porque essas teses não se sustentam, porque no dia a dia eu tenho que tomar posições e decisões, né? É interessante que se não existe valor, inclusive, não sei por que eu insisto que as pessoas, em alguma medida, possam acreditar no que eu estou dizendo como alguma coisa que seja útil. Porque, inclusive, o que eu estou dizendo também não seria nem certo nem errado, não teria significado nenhum, instância nenhuma para as pessoas abraçarem e lerem a realidade a partir dessa própria cosmovisão. É estranho alguém dizer que nada tem valor e ir contra o comunismo. Que quando você vai contra alguma coisa, você está pressupondo que aquela coisa que você vai contra, ela não é a melhor possível, né? Muito bem, nós estamos aqui com o reverendo Antônio José, falou um pouquinho sobre a cosmovisão, essa forma de enxergar o mundo, essa forma de enxergar a realidade. Para terminar as considerações finais aí, reverendo, as pessoas condenam os cristãos como sendo os únicos que possuem uma cosmovisão, de que não são neutros, são religiosos, são dogmáticos, e a gente vê que nem todo mundo é. Como é que a gente pode dar uma palavra para quem quer entrar no mundo da academia, para quem quer estudar? O senhor que já está aí há 20 anos lecionando, né? Já passou por diversos lugares, diversas universidades, muita gente já teve o privilégio de lhe ouvir. Eu sei que o senhor não gosta de dizer isso, né? Mas Rosiane Sarney, enfim, pessoas aí que é bom a gente não ficar falando da pessoa, né? Mas vamos falar da ideia. Como é que o senhor fala para quem está na academia ou para quem quer iniciar na academia desta relação de academia e Jesus Cristo? Academia e religião, ou academia e a pessoa do Senhor Deus. Que conselhos o senhor daria nas suas considerações finais sobre o nosso assunto de cosmovisão? Reverendo São Geraldo, eu quero até ressaltar, Reverendo São Geraldo é um acadêmico, eu quero até congratulá-lo, né, felicitá-lo aqui nesta ocasião. Ele terminou o seu curso de psicologia, é um teólogo, um psicólogo também, alguém que ha feito academia, amante da academia. A verdadeira academia não é contra o cristianismo, né? Você vai ver que muitos cristãos, como grandes cristãos que marcaram a história, muitos deles foram cientistas, como Blaise Pascal era cientista, era cristão. Então muitos cientistas foram cristãos de fato e piedosos cristãos. Então a verdadeira ciência, ela não é contra. A verdadeira academia glorifica a Deus, magnifica a Deus, porque Deus foi o criador da ciência. Se o parte da premissa que Deus criou os céus e a terra e as leis que governam o universo, então Deus não é contra a ciência. Mas a verdadeira ciência, a boa ciência, magnifica e glorifica a Deus. A verdadeira ciência é uma falácia. A má ciência é uma falácia.
porque ela não aceita de forma nenhuma que alguém pense diferentemente. Ou seja, a falsa ciência, ela nega, mas ela é mais dogmática do que tudo, porque não aceita que alguém possa contestá-la. Não aceita a lei da não contestação. Então fica aí para você curtir um pouquinho sobre cosmovisão aqui no canal IPVG, e é onde nós sabemos que as Escrituras nos ensinam que em Cristo se encontram escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, para esse trabalhar de descortinar a ciência, você é muito bem-vindo. O grande problema é que as pessoas leem pouco, e a pouca leitura traz uma má ciência, né? Então, uma boa leitura, uma leitura interessante, vasta, vai ajudar a gente a ter uma percepção diferente das coisas. Uma propaganda nós vamos ter aí na UFMT, no dia 5 de julho, a presença do Marcos Evelyn, doutor na Unicamp, pós-doutor, envolvido na área da ciência, falando sobre TDI, né? É um pouquinho diferente da linha do criacionismo científico, mas são argumentos. Vamos ouvir os argumentos e vamos brigar por argumentos. Não parte de iniciando aí dizendo que não quero saber porque isso é religião. Vai lá ouvir o argumento e ver se o argumento está correto ou não, né? Vamos discutir. Não adianta passar da premissa que aí é fácil. Aí eu também ganho argumento sem nem discutir, tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado, reverendo. Reverendo Marcos. O reverendo Marcos nos convidou para estar aqui nesse final de semana aqui em Várzea Grande, em Mato Grosso. O reverendo João Geraldo são amigos pessoais, o Alexandre, grande amigo pessoal aqui em Várzea Grande, estão propiciando essa ocasião de estar conversando com vocês. Deus abençoe muito vocês, é o meu anelo, é o que eu auguro de todo o coração, que Deus muito o abençoe, Deus muito o abençoe. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aguardo aí aqueles que puderem, dia 5 de julho, lá às 9 horas na UFMT, e muito provavelmente dia 6 de julho na Igreja Presbiteriana Betânia. Que Deus derrame graça e boa discussão para a vida de todos nós. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.